Boas-vindas e introdução. Bem-vindo. Com o currículo do chefskid.com, nos propusemos a criar um original, criativo e extremamente maneira amiga das crianças de aprender o jogo de xadrez. Ao adquirir conhecimento das regras, fundamentos, bem como estratégias e táticas avançadas treinadores e xadrez iniciante, os jogadores irão gostar de trabalhar com essas lições. Para criar um sistema que fosse adequado tanto para crianças quanto para a sala de aula, fizemos um brainstorming, delineamos e projetou um formato de currículo para apoiar um único objetivo: desenvolver a habilidade da criança, desde os estágios iniciais, sem conhecimento do jogo de xadrez, e levá-los ao nível de um experiente jogador de xadrez escolar. Mantemos a linguagem simples. No entanto, embora acreditemos que as crianças com uma quarta ou quinta série nível de leitura poderia trabalhar com este currículo por conta própria, a aplicação mais prática deste currículo é guiado pelo instrutor e, em muitos casos, recomendamos uma sala de aula. Formato: a maioria das lições é projetada para ser entregue em 1 hora com planilhas opcionais para atribuir para a aprendizagem independente. Os guias do instrutor fornecem planos de aula, fornecem conselhos práticos e até sugerem maneiras para manter a experiência divertida. Eles também descrevem o quando e como permitir o minijogo e prática de ficha de trabalho durante a aula. Recomendamos fortemente que os coaches, sejam eles ensinando em grupos ou em particular, revise as lições em sua totalidade primeiro, apreendendo o objetivo do quadro geral dessa lição e todas as suas partes, antes de ensinar seu aluno. Convidamos todos a aproveitar a jornada para o domínio do xadrez. Ao longo do caminho, lembre-se de que cada lição, diagrama, planilha e minijogo se combinam para cobrir todos os conceitos-chave, cada um servindo ao propósito maior do currículo como um todo. Boa sorte e divirta-se. Sinceramente, Mestre Internacional Daniel Rensch, nome de usuário, ACS sem www.chefskid.com. Co-diretora de Conteúdo e Relações Profissionais. Em nome de toda a equipe do chef.com e do chefskid.com, bem como de todos os outros a quem contribuíram para este projeto. Encontre mais crianças de xadrez em www.chefskid.com. Copyright chefskid.com, página 1 de 12. Boas-vindas e introdução. Conteúdos curriculares. Boas-vindas e introdução. Como usar este currículo por I.M. Daniel Rensch. Apresentando o jogo e aprendendo o tabuleiro de xadrez, parte 1. Uma breve história do jogo, terminologia básica e pontuação, notação algébrica. Apresentando o jogo e aprendendo o tabuleiro de xadrez, parte 2. Montando o tabuleiro e o valor das peças de xadrez. Seção 1, começando o básico do xadrez. Lição 1. Conheça os jogadores, parte 1. Apresentando o rei, cavalo e peão. Minijogo S1, fazendeiro e os porquinhos. O agricultor e os porquinhos, amostra do instrutor. Minijogo S2, guerra de peões. Planilha 1, movendo o rei. Ficha 2, movendo o cavalo. Planilha 3, movendo o peão. Lição 2. Conheça os jogadores, parte 2. Apresentando a torre, o bispo e a dama. Guia do instrutor das lições 1 e 2 do Meet the Players. Planilha 1, movendo a torre. Folha de trabalho 2, movendo o bispo. Ficha 3, movendo a dama. Lição 3. O objetivo de um jogo de xadrez. Parte 1, cheque e como fugir do cheque. Parte 2, checkmate e introdução ao impasse. O objetivo, meta, de um guia do instrutor de jogo de xadrez. Planilha 1, cheque do rei. Planilha 2, captura o verificador. Planilha 3, verificação de bloqueio. Planilha 4, correndo do cheque. Copyright chefskid.com, página 2 de 12. Boas-vindas e introdução. Planilha 5, isso é checkmate. O objetivo de uma chave de resposta do jogo de xadrez. Lição 4. Checkmate básico e impasse. Parte 1, checkmate básico, rei e rainha versus rei solitário. Parte 2, checkmate básico,
Roqueiro Ruler 2 torres versus rei solitário. Parte 3 empate, sem movimentos legais, explicado. Guia básico do instrutor de checkmate e impasse. Planilhas 1 e 2 checkmate ou impasse. Gabarito básico das planilhas de checkmate e impasse. Seção 2 Os fundamentos do jogo, as fases do xadrez e a abertura. Lição 5. Como ganhar um jogo de xadrez. Parte 1 Destruindo o inimigo e contando atacantes defensores. Parte 2 O movimento especial no xadrez. Como ganhar um jogo de xadrez guia do instrutor. Folhas de trabalho 1 e 2 Quiz de Castling. Planilha 3 é defendido. Folha de trabalho 4 Questionário do Gipel. Ficha de trabalho 5 Quem está pendurado. Como ganhar uma chave de resposta do jogo de xadrez. Super peões, en passant. Super peões, folheto en passant. Ficha de trabalho 1 Consegue capturar en passant. Você pode capturar en passant. Palavra-chave. Lição 6. Fases de um jogo, planejamento e seu oponente. Parte 1 As 3 fases de um jogo de xadrez. Parte 2 Aprendendo o básico de planejamento no xadrez. Parte 3 Porque meu oponente se mudou para lá. Fases de um jogo, planejamento e guia do instrutor do seu oponente. Planilhas 1 e 2 Verificações e capturas. Ficha 3 Atacar a dama. Planilha 4 Porque eles foram para lá. Verificações, capturas, ataques da dama e chave de resposta do seu oponente. Copyright Skid.com Página 3 de 12. Boas-vindas e introdução. Lição 7. Os mates rápidos e outros checkmate básicos. Parte 1 False Rosin, o Fiddlesticking, o Nigtcedrion, Solarcio. Outros 4 movimentos checkmate. Parte 2 Outras ideias e padrões básicos de checkmate. Guia do instrutor de kickmates e outros cheques básicos. Planilhas 1 e 2 Famoso checkmate. Planilha 3 Guarda F2 e F7. Os mates rápidos e outros cheques básicos chave de resposta do oponente. Lição 8. Começando um jogo de xadrez, princípios de abertura. Parte 1 Os fundamentos do desenvolvimento e jogo da rainha na abertura. Parte 2 Desenvolvimento avançado, controlando o centro, conectando as torres, e brincando com um propósito. Começando um jogo de xadrez, guia do instrutor de princípios de abertura. Planilha 1 Conecta as torres. Planilha 2 Desenvolvimento de contagem. Começando um jogo de xadrez, princípios de abertura chave de resposta do oponente. Seção 3 Táticas, táticas e mais táticas. Lição 9. Táticas de xadrez, ataque duplo e garfo. Parte 1 Conhecimento tático essencial, ataques duplos e de furg. Táticas de xadrez, ataque duplo e guia do instrutor de furg. Planilha 1 O que é? Planilhas 2 e 3 Facas e garfos. Facas, garfos e colheres-chave de resposta do oponente. Lição 10. Táticas de xadrez, aprendendo a alfinetar e espetar. Parte 1 Táticas vencedoras de xadrez, aprendendo a fixar. Parte 2 Quebrando o pino. Parte 3 Táticas vencedoras de xadrez, aprendendo a espetar. Táticas de xadrez, guia do instrutor aprendendo a alfinetar e espetar. Planilhas 1 e 2 Pina e Skillrain. Chave de resposta com alfinetes e espetos. Copyright Skid.com Página 4 de 12. Boas-vindas e introdução. Lição 11. Táticas de xadrez, ataques descobertos e verificações duplas. Parte 1 Descobrindo ataques descobertos no xadrez. Parte 2 Mais ataques descobertos e verificações duplas. Táticas de xadrez, guia do instrutor de ataques e verificações duplas descobertos. Planilhas 1 e 2 Use sua descoberta. Use sua chave de resposta de descoberta. Lição 12. Táticas de xadrez, desviar, destruir e remover. Parte 1 Remoção do defensor e deflexão. Táticas de xadrez, desviar, destruir e remover guia do instrutor. Planilhas 1 e 2 Usando táticas para vencer. Usando táticas para ganhar chave de resposta. Seção 4 Jogo final, peões passados, técnica e jogo do rei. Lição 13. Companheiros de torre, zugzwang e jogo de rei.
Parte 1 Checkmate básico, Rei e Torre versus Rei solitário. Parte 2 Explicação de Zugzwang e exemplos. Parte 3 Jogo do Rei, Poder do Rei e Atividade do Rei. Roqueimates, Zugzwang e King Play Instrutor Seguido. Mini-jogo, S. Jogos de prática King Play. Lição 14. Peões passados, promoção e outras táticas de peões. Parte 1 Introdução aos peões passados e estratégia básica de jogo de peões. Parte 2 Subpromoção, táticas de peões e a regra do quadrado. Guia do instrutor de peões passados, promoção e outras táticas de peões. Minijogo, S. Convertendo seus passadores. Planilha 1 Círculos peões passados. Planilha 2 Para abaixo ou promover. Chave de respostas de peões passados, promoção e outras táticas de peões. Copyrightskid.com Página 5 de 12. Boas-vindas e introdução. Lição 15. Oposição, técnica e jogo de rei avançado. Parte 1 Oposição explicada com finais básicos de rei e peão. Parte 2 Oposição distante. Parte 3 Oposição irregular. Guia do instrutor de oposição, técnica e jogo de rei avançado. Planilhas 1 e 2 Finais de rei e peão. Chave de resposta de oposição, técnica e jogo de rei avançado. Lição 16. Técnica avançada de final de jogo e vitória. Parte 1 Vencer ao vencer, os princípios da técnica. Parte 2 A técnica do quadrado mágico, dama versus peão, S. Avançado, S. Guia do instrutor de técnicas de finalização e vitórias avançadas. Planilha 1 O rei está muito perto. Chave de respostas de técnica de finalização e vitória avançada. Seção 5 Xadrez posicional, planejamento e jogo avançado de peças. Lição 17. Os fundamentos do xadrez posicional. Parte 1 Xadrez posicional, peões duplicados. Parte 2 Xadrez posicional, peões isolados. Parte 3 Xadrez posicional, peões atrasados e casas de posto avançado. Guia do instrutor de fundamentos do xadrez posicional. Planilhas 1 e 2 Encontre o ponto fraco. Encontre a chave de resposta da fraqueza posicional. Lição 18. Aprendendo a brincar com os carinhas. Parte 1 Maiorias e minorias de peões, o básico do jogo de peões. Parte 2 O básico da estrutura de peões e jogo avançado de peões. Parte 3 Jogo avançado de peões, espaço e força de construção. Aprendendo a brincar com o guia do instrutor Little Wish. Fichas de trabalho 1 e 2 Jogando com os peões. Jogando com a chave de resposta dos peões. Lição 19. Peças ruins e outras peças avançadas. Copyrightskid.com Página 6 de 12. Boas-vindas e introdução. Parte 1 Peças apertadas ruins, poder de peça nominal versus absoluto. Parte 2 Peças secundárias marginalizadas, Nick.rim e Bad Bishop. Guia do instrutor de peças ruins e outras peças avançadas. Lição 20. Jogar jogos de xadrez de nível de torneio e planejar. Parte 1 Encontrando planos de alto nível e pensamento crítico no xadrez. Parte 2 Pensamento profilático no xadrez. Parte 3 Verificação perpétua, repetição tripla e sorteio de 50 movimentos. Jogar jogos de xadrez de nível de torneio e planejar o guia do instrutor. Resumo do currículo por I.M. Daniel Rensch. Copyrightskid.com Página 7 de 12. Boas-vindas e introdução. Apresentando o jogo e aprendendo o tabuleiro de xadrez. Apresentando o jogo de xadrez, uma breve história e o tabuleiro de xadrez. Uma breve história do xadrez, bem como algumas noções básicas sobre a plataforma ou campo de batalha em que você joga. O xadrez é um dos jogos mais antigos do mundo. Suas origens, de onde veio, remontam a Índia há mais de 1500 anos. As versões originais do xadrez foram inventadas por volta de 600 DC. Isso já faz muito tempo. A Índia começou a espalhar o jogo pelo mundo, começando com países como a Pérsia. Eventualmente, o jogo se espalhou por toda a Europa e a Ásia Oriental. A versão moderna, ou seja, com as regras que usamos hoje, do jogo começou a tomar forma no sul da Europa por volta do século XV,
e o xadrez estilo de torneio estava sendo jogado. Em meados de 1800, a primeira partida do Campeonato Mundial foi realizada em 1886. Muitos jogos emocionantes. Jogos foram disputados, e muitos grandes campeões de todas as partes do nosso mundo. Gostei e aprendi a amar o jogo de xadrez e esperamos que você também. O tabuleiro de xadrez, 64 casas divididas por colunas, fileiras e diagonais. QC. WDWDWDWD. 7DWDWDWDW. 6WDWDWDWD. 5DWDWDWDW. E WDWDWDWD. 3DWDWDWDW. 2WDWDWDWD. Porcento DWDWDWDW. V. 9 vezes. QC. Asterisco DWD asterisco DWD. 7D asterisco DW 8WDW. 6WD asterisco D asterisco DWD. 5DWD asterisco 8WDW. E asterisco 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. 3DWDW 8 asterisco DW. 2WDWD asterisco D asterisco D. Porcento DWDW 8WD asterisco. V. 9 vezes. O jogo de xadrez é jogado em um tabuleiro perfeitamente quadrado. Há 64 quadrados em um tabuleiro de xadrez, alternando claro e escuro, branco e preto. Quando você enfrenta um tabuleiro de xadrez, o canto inferior direito deve ser sempre um quadrado branco claro, do quadrado branco ou preto. Perspectiva. Isso é muito importante na hora de configurar pedaços, e por isso usamos uma frase divertida para lembrar disso. Antes de lutarmos, você deve ter branco luz no direita. Claro que você só está lutando no tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez é dividido e descrito em 3 diferentes maneiras. Usamos o termo arquivo, S, para descrever as letras, H, e os quadrados que sobem deles. Cada quadrado no SI foi destacado para mostrar isso. Nós usamos o termo classe, S, para descrever cada quadrado em uma linha reta de onde os números 1, 8 começam. Cada quadrado ao longo do quarta classificação foi destacada para mostrar isso. Nós usamos o termos diagonal e S para descrever cada quadrado em movimento. Lado a canto, H1 a 8 é uma diagonal, e cada quadrado ao longo da diagonal H1 a 8 tem uma estrela. Copyrightskid.com página 8 de 12. Boas-vindas e introdução. Scorekeeping, básico de acompanhamento de um jogo, notação algébrica. QC. WDWDWDWD. 7DWDWDWDW. 6WDWDWDW8. 5DWDWDWDW. E WDWD asterisco DWD. 3DWDWDWDW. 2WDWDWDWD. Porcento DWDWDWDW. V. 9 vezes. Para trabalhar com este currículo, ou jogar em um torneio de xadrez, você precisará entender como ler um tabuleiro de xadrez. Existem muitas formas mais antigas de mantendo o controle dos movimentos que estão sendo jogados, mas o melhor método que usamos no xadrez hoje é a notação algébrica. Cada quadrado de xadrez tem um endereço, um nome que é diferente de todos os outros quadrados. Se você olhar para baixo no quadrado, você verá uma letra I. Se olhar para a esquerda, uma número. O endereço especial de cada quadrado é aquela letra I. Número combinado. Ao usar termos de xadrez algébricos, sempre diga a letra primeiro, há estrelas em I4 e H6. Scorekeeping, como usar a notação algébrica. QC. WDWDWDWD. 7DWDWDWDW. 6WDWDWDWD. 5DWDWDW8. E WDWDWDPD.
3DW8WDWDW 2WDWD*DWD % de Lilo V 9 esm. Usamos notação algébrica em jogos reais para manter um registro de cada movimento. Fazemos isso para que possamos explicar nosso jogos e posições para outros jogadores e treinadores. Posteriormente, e para que haja comprovação, em caso de argumento, que as regras foram seguidas naquele jogo de xadrez. Aqui estão alguns exemplos de como a notação algébrica é usado, que 2, o rei se move de 1 para E2, CC3, movimentos do cavalo, de B1 a C3, e usamos N para cavalo, G5, não usamos a letra P quando um peão avança, mas apenas escreva o quadrado para o qual ele se move, etc. Use letras maiúsculas, primeiro. Letra, da peça que está se movendo para todas as peças além da peão, e N para cavalo. Ao capturar uma peça, escreva um X entre a letra maiúscula e o quadrado, NXC3. Mais termos de xadrez, ala do rei, ala da dama, ala das brancas e ala das pretas. QC. WDW8*DWD 7DWD*8WDW 6WDW8*DWD 58 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes. E asterisco 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. 3DWD*8WDW 2WDW8*DWD % DWD*8WDW V 9 esm. Você aprenderá muito mais sobre como ler e usar um tabuleiro de xadrez enquanto você lê nosso currículo, mas você agora conhece o básico da terminologia de xadrez, que significa as palavras que usamos ao jogar ou descrever um jogo de xadrez. Os termos finais fundamentais do xadrez que você precisará saber, familiarizados para estudar e aprender com nosso currículo, são os seguintes. Kingside. Este termo descreve cada quadrado e peça que está no tabuleiro do arquivo. O King File, para o arquivo H, Kingside. Esta referência. Todo o tabuleiro à esquerda do arquivo D até a arquivo, lado das brancas do primeiro ao quarto posto, lado das pretas do quinto ao oitavo escalão. Agora você fala xadrez. Bom trabalho. Copyrightskid.com, página 9 de 12. Boas-vindas e introdução. Configurando um tabuleiro de xadrez e o valor de suas peças de xadrez. Como montar um tabuleiro de xadrez e o valor de cada peça de xadrez. Como configurar um tabuleiro de xadrez do início ao fim. QC. WDWDKDWD 7DWDWDWDW 6WDWDWDWD 5DWDWDWDW e WDWDWDWD 3DWDWDWDW 2WDWDWDWD % DWDW V 9 esm. QC WDW1WDWD 7DWDWDWDW 6WDWDWDWD 5DWDWDWDW e WDWDWDWD 3DWDWDWDW 2WDWDWDW % DWDQDWDW V 9 esm. Cada rei é colocado em sua posição inicial, o rei branco começa em E1 e o rei preto começa em E8. Observe os reis. Comece no quadrado de cor oposta de seu exército, branco. Rei na casa preta, rei preto na casa branca. Cada rainha é colocada em sua posição inicial, rainha branca começa em D1 e a dama preta começa em D8. Noto. As damas começam o jogo na sua cor, dama preta na quadrado preto, rainha branca no quadrado branco. QC. RDWDWDW4 7DWDWDWDW 6WDWDWDWD 5DWDWDWDW
IWDWDWDWD 3DWDWDWDW 2WDWDWDWD porcento cifrão WDWDWDR V 9 esses. Cada torre é colocada em sua posição inicial em um dos 4 cantos do tabuleiro. Torres brancas são colocadas em 1 e H1 e as torres pretas colocadas em 8 e H8. Copyright Skid.com página 10 de 12. Boas-vindas e introdução. QC www.dndnd 7DWDWDWDW 6WDWDWDWD 5DWDWDWDW IWDWDWDWD 3DWDWDWDW 2WDWDWDWD porcento DNDWDWHW V 9 esses. Cada cavaleiro é colocado em sua posição inicial. Cavaleiros brancos são colocados em B1 e G1, e os cavalos pretos são colocados em B8 e G8. Os cavalos começam ao lado das torres. QC WDBDWDWD 7DWDWDWDW 6WDWDWDWD 5DWDWDWDW IWDWDWDWD 3DWDWDWDW 2WDWDWDWD porcento DWGWDBDW V 9 esses. Cada bispo é colocado na sua posição inicial, branco. Bispos colocados em C1 e F1, e os bispos pretos são colocados em C8 e F8. QC WDWDWDWD 70P0P0P0P 6WDWDWDWD 5DWDWDWDW IWDWDWDWD 3DWDWDWDW 2P P P P porcento DWDWDWDW V 9 esses. Cada jogador começa com 8 peões. Os peões brancos são colocados ao longo do segundo posto de A2 H2, e os peões pretos são colocados ao longo do sétimo posto de A7 H7. Copyright Skid.com página 11 de 12. Boas-vindas e introdução. O tabuleiro de xadrez está completo, as regras básicas e a introdução às peças de xadrez. QC RHB1KGN4 70P0P0P0P 6WDWDWDWD 5DWDWDWDW IWDWDWDWD 3DWDWDWDW 2P P P P porcento cifrão V 9 esses. O xadrez é um jogo de tabuleiro jogado entre 2 jogadores. O jogador se reveza para mover, com o branco sempre se movendo primeiro. As jogadas giram, um jogador deve se mover quando é seu turno. Cada movimento após o branco faz o primeiro movimento. O diagrama que você vê é a posição inicial para cada jogo de xadrez. As peças brancas são sempre dispostas ao longo da primeira e segundo postos, com as pretas ocupando o sétimo e oitavo. Classificações. Há 32 peças de xadrez. 16 peças de xadrez para as brancas e 16 peças de xadrez para preto. Uma peça de xadrez é uma peça ou um penhor. Cada jogador começa com o rei, uma rainha, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos e 8 peões. Valores da peça. Ao longo dos anos, a experiência nos ensinou que algumas peças são mais poderosas que outras. Tentamos capturar essa ideia atribuindo valores de pontos às diferentes peças de xadrez. Esses pontos são usados para tomar decisões. Devo desistir da minha dama por aquele peão, como um exemplo. Depois de conhecer e entender os valores dos pontos, você saberá a resposta. Os valores de pontos nem sempre ajudam você a vencer o jogo, porque um jogo ainda pode ser ganho ou perdido por
Alguém que está perdendo no total de pontos. Você ganha uma partida de xadrez por meio de checkmate, não? Pontos. Consulta a lição 3 para saber mais sobre checkmate. Os pontos são meramente para tomar decisões. Elas ajudá-lo a escolher e estimar quem tem mais ou menos material em qualquer posição. KO. Jogo. Q9. R5. B3. N3. P1. Use seu conhecimento sobre o valor das peças de xadrez para fazer boas escolhas durante uma partida. Copyright Skid.com, página 12 de 12.